Deixa eu iniciar a gravação aqui. Pronto, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? Ela vai ser gravada e mais tarde disponibilizada para que vocês possam tirar a dúvida de vocês, estudarem o quanto vocês quiserem, ok? Bom, na aula de hoje, né, a gente vai ver continuar estudando os números complexos, né? Mas agora a forma trigonométrica de um número complexo, ok? A gente já estudou como ele é escrito na sua forma algébrica, né? Então, o número complexo na sua forma algébrica é um número dessa forma aqui, ó. Z igual a x mais y, i, né? Então, isso aí é um número complexo na sua forma algébrica. Já para se escrever na forma trigonométrica, a gente precisa definir algumas coisas, tá? A primeira definição que vamos ver é a definição de módulo. Módulo de um número complexo, tá? Ou também conhecido como valor absoluto, módulo ou valor absoluto de um número complexo, tá? Ele vai ser dado de que forma? Bom, se você tem um número complexo x, z igual a x mais y, x é a parte real e y é a parte imaginária, então o módulo desse número complexo, e a gente escreve naquele módulozinho mesmo que a gente já conhece, tá? Z módulo, tá? É igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? O que seria o módulo? Bom, eu vou pegar aqui, ó, vamos supor que aqui você tem um número complexo, né? Deixa eu ajeitar minha borracha aqui. Supor que a gente tem um número complexo aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, vou colocar aqui. Aqui está um número complexo, um número complexo z, que é da forma x mais y, Então, esse número complexo, eu posso representar ele no plano, né? Associar ao ponto x e y, onde ele vale x aqui, ó, na parte real e y na parte imaginária. O módulo, né, desse número complexo é justamente a distância da origem ao ponto, tá? Então, esse valor aqui, ó, é exatamente o módulo do número complexo, tá certo? Algumas vezes a gente chama de módulo mesmo, também é muito comum a gente chamar de ρ, tá? Ρ é aquele pezinho, acho que é uma letra grega mais ou menos assim, sei lá. Ρ, tá? Bom, vamos, depender da ocasião, a gente vai usar as letras adequadas, tá? Então, se a gente olhar isso aqui para esse triângulo retângulo, né? A gente pode criar esse retângulo aqui, onde a altura desse triângulo aqui, ó, é y, a base desse triângulo aqui é x. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, né, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é o módulo de z ao quadrado, né, é igual a quem? Aos catetos ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, se eu quero saber somente o módulo de z, né, que é essa distância daqui, ó, da origem até o ponto, né, representado por esse número complexo, vai ser exatamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela é tirada justamente disso daqui, tá? Que a gente acabou de verificar aqui, tá? Então, ó, como está dizendo aqui, ó, algumas vezes, ao invés de módulo de z, a gente usa essa letrinha grega aqui, ó, ρ ou r, tá? Para representar o módulo. Enfim, se vocês abrirem algum livro, algum exercício, tiver ρ, r ou módulo, tudo isso daí significa a mesma coisa, o módulo ou o valor absoluto desse número complexo, tá certo? Bom, então vamos seguir aí, tá? Tá tudo tranquilo aí por enquanto? Só definição, né? Então tá beleza. Então vamos aqui, ó. Temos esses números complexos aqui, vamos calcular quem seria o módulo de cada um deles, tá? Quem seria o módulo de z aqui? Bom, a gente pode jogar aqui na fórmula direto, tá? Então, o módulo desse número complexo z vai ser a raiz quadrada. Quando eu falo x
ao quadrado, eu estou falando da parte real ao quadrado. Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A parte real desse número aqui, ó, é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado mais a parte imaginária. Como aqui eu só tenho i, né, i no caso, é a mesma coisa que aqui eu tenho 1 que está oculto, né? É 1 vezes i. Então, a parte imaginária é 1. Então, aqui fica 1 ao quadrado, né? Raiz quadrada disso aí tudo. Então, vai ficar raiz quadrada. Raiz de 3 ao quadrado, né? Vai dar 3. 3 mais 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, nesse primeiro exercício aqui, o módulo deste número complexo aqui é 2, tá? Bom, vamos para esse segundo exercício aqui, ó. Quem é o módulo desse número complexo z? Vai ser igual a raiz quadrada da parte real. A parte real aí, como não tem, é 0, né? 0 ao quadrado mais, qual é a parte imaginária, ó? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, né? Então, isso daqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 0 mais 4, né? Aqui, menos 2 ao quadrado é 4, tá? Então, raiz quadrada de 4, 2 também, tá? Note que o módulo deu o mesmo para esses dois números complexos, porém, os números complexos eles são diferentes, tá? Então, temos essas propriedades aí. Bom, vamos aqui para o próximo módulo de z, vai ser a raiz quadrada da parte real. Só tem parte real, né? Menos 5 ao quadrado, né? Que isso daqui vai ficar a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, vai dar 25, né? Isso daí vai ficar a raiz quadrada de 25, 5, tá? Vamos só para esse último exemplo aqui, ó, para fazer esses cálculos do módulo. A raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, 1, mais menos 1 ao quadrado, 1 também, tá? Raiz quadrada de 2, tá? Então, o que a gente nota? Que como a gente tem essa raiz quadrada aqui, torna com que o módulo ele é sempre um número positivo, tá? Então, como aqui está dizendo, ó, pode ser 0, né, também, pode ser 0, tá? Ele é um número não negativo. Não negativo significa que ele é maior ou igual a 0, certo? E aí vem as propriedades do módulo, que é justamente isso daí. Se você tem um número complexo qualquer, z igual a x mais y, i, né? Se isso aí for um número complexo qualquer, ele vai ser sempre maior ou igual a 0, né? O módulo, porque a gente está falando de raiz, e a raiz ela é sempre maior ou igual a 0. Tá? Só vai ser 0 esse módulo somente se o número complexo for o 0, tá? For o 0. Outra propriedade é que o módulo do número complexo é igual ao módulo do conjugado, tá? Então, lembre-se disso. O módulo de um número complexo é igual ao módulo do conjugado. A parte real de um número complexo é menor ou igual que o módulo da parte real, que é menor ou igual que o módulo de um número complexo. Tá? Isso é bem óbvio, né? Você tem um número complexo aqui, ó, a mais bi, esse número aqui, que é o a, ele sempre vai ser menor ou igual que o módulo de a. Né? Porque se esse número aqui for negativo, menos 2, por um exemplo, menos 2 é sempre menor ou igual que o módulo de menos 2, que é 2. Tá? Então, sempre isso é verdade. Que é sempre menor ou igual, ó, que o módulo de A mais B. Na verdade, aqui vai ser... que vai ser sempre igual ou menor que o módulo do número complexo todo, tá? Que vai ser sempre menor ou igual que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Por quê? Porque isso aqui é um númerozinho positivo, tá? Então, isso aqui vai aumentar isso daqui,
que é aumentando isso daqui também, tá? Então, isso é bem óbvio. Mesma coisa com a parte imaginária, tá? Bom, essas propriedades, se aparecerem, a gente usa, tá? A gente é para usar elas quando aparecer. Então, tentem memorizar. Quem conseguir memorizar o maior número de propriedades, né? Sai na frente na hora de resolver problemas, já que a gente precisa muito de tempo, né? Se a gente vai fazer um Enem, uma prova, tudo é tempo. Então, essas propriedades, elas nos poupam tempo, tá? Então, essa daqui é bastante interessante, ó. O módulo de um número complexo é sempre igual ao módulo do seu conjugado, tá? Lembre-se disso. Bom, a gente tem algumas propriedades também, né? Com relação, ou teoremas, no caso, com relação ao produto e o quociente e a soma de números complexos, tá? Então, essas aqui são muito mais interessantes também, que a gente também tem que saber, a evita da gente fazer algumas contas, tá? Ó, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. O módulo do produto de dois números complexos é igual ao produto dos módulos desses dois números complexos, tá? Um número complexo dividido por outro número complexo vai ser igual ao módulo deste número complexo dividido pelo módulo. Na verdade, aqui eu acho que está errado, tá? Aqui tem um módulo. O módulo disso daqui tudo. Tá? Tá errado aqui. O módulo do quociente é o quociente dos módulos, tá? Desde que esse número do denominador, né, o número complexo do denominador seja diferente de zero, tá? Porque a gente não sabe dividir por zero. Então, a divisão dos módulos é o módulo da divisão, tá? A módulo da divisão é a divisão dos módulos, ok? Já com a soma, não temos a igualdade, tá? Temos uma desigualdade. O módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. É sempre menor ou igual, tá? Então, isso daqui também é bastante interessante. Esses teoremas aí, tá? A gente vai usar bastante isso daí. Então, vamos verificar esses teoremas aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer ali o primeiro teorema, tá? Eu vou copiar ele aqui para baixo para a gente usar esses camaradinhas aí. O primeiro teorema que a gente vai tentar verificar com o exemplo é esse daí. Que o produto, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, tá? Bom, então a gente vai aqui, ó. Quem seria Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2. Aí eu pegar o número complexo Z1, que é um número 3 mais 4i, e multiplicar pelo número Z2, que é 12 menos 5i, tá? Então, isso daqui vai ficar, ó, 3 vezes 12, 36. 3 vezes menos 5, menos 15. E 4 vezes 12 dá mais 48. E aqui, ó, mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. E I vezes I dá I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, aqui, esse daqui tá com esse menos aqui, ó, vai ficar mais, tá? Então, o número complexo Z1 vezes Z2 vai ser igual, ó, a 20 mais 36 vai dar 56. Mais 48 menos 15 vai dar 33i, né? 33i, tá? Então, esse daí é o produto desses dois números complexos, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para a gente fazer algumas continhas, tá? E aí eu quero saber, ó, quem é o módulo desse número, Z1 vezes Z2. Vai ser igual a raiz quadrada de 56 ao quadrado mais a raiz, 33 ao quadrado. 33 ao quadrado. Isso eu não errei nenhuma conta, tá? 56 ao quadrado
né? Vai dar 3.000. Esse número aí vai ficar 3.136. Mais 33 ao quadrado, 33 ao quadrado é 1.089, mais 1.089, tá? Essa soma aí, né? Então vai ficar 4.000 raiz quadrada de 4.225. Essa raiz quadrada de 4.225, né, vai dar igual a quanto? Vamos ver aqui, raiz quadrada, 65, tá? Então, a raiz quadrada do produto deu 65, tá? Então, por esse lado aqui, ó, isso aqui deu 65. Para a gente verificar que isso daqui é exatamente igual a isso daqui, esse lado aqui também tem que dar 65. Então, vamos lá. Quem seria o módulo de Z1? O módulo de Z1, tá? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9 vai dar a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, né? 5. Beleza. Vamos agora para o próximo. Quanto é a raiz, o módulo de Z2? O módulo de Z2 é a raiz quadrada de quem? De 12 ao quadrado, mais menos 5, deixa eu colocar aqui, menos 5 ao quadrado, certo? 12 ao quadrado é 144, mais 5 ao quadrado, 25. Que isso daqui vai dar a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, vamos verificar, ó, o módulo do produto, e agora vamos verificar o produto dos módulos, tá? O módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. O módulo de Z1, 5, vezes o módulo de Z2, 13. 5 vezes 13, 65. Então, realmente aqui, ó, são iguais. Esse camarada aqui, que é o produto, módulo do produto, é exatamente igual ao produto dos módulos, tá? Então, ó, conseguimos, né, aplicar esse primeiro teorema aqui, tá? Vamos para o segundo. O segundo me diz que o produto da divisão, né, é igual à divisão dos produtos do módulo, né? O módulo da divisão é igual à divisão dos produtos, tá? Deixa eu pegar essa segunda propriedade e colocar ela aqui embaixo, para a gente tentar aplicar ela nesse exemplo aí, tá? Bom, então vamos lá. Vamos achar primeiro quem seria o produto, a divisão, aliás, o quociente desses dois números, certo? Então, quem seria, ó, primeiro, antes de fazer o módulo, eu vou querer calcular isso aqui. Z1 dividido por Z2. Z1 é 12, aliás, 3 mais 4i, dividido por Z2, que é 12 menos 5i, né? Divisão de números complexos, a gente já sabe como proceder. Eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado, que é 12 mais 5i. Aqui, ó, vai ficar 12 menos 5i, né? Beleza. Então, vamos lá, ó. Vamos só seguindo aqui, tá? Aqui em cima vai ficar, ó, 3 vezes 12, 36. 3 vezes 5i, mais 15i. 4 vezes 12 vai dar mais 48i. Mais 48.
Professor, a gente não está escutando seu áudio. Pronto. Conseguiram entender aí essas continhas, né? Deu para escutar até eu resolver elas aí? Na realidade, cortou no início, mas deu para ver. No início aqui? Não, quando o senhor multiplicou pelo conjugado. Ah, tá. Só relembrando aqui, ó. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 5, 15 i. 4 vezes 12, i, né? Que vai dar 48 i. E 4 vezes 4, 4 vezes 5, 20. I com i, menos i. Por isso que foi esse menos aqui. Menos 1, por isso que foi esse menos aqui. Tudo isso aqui dividido por 12. Aqui, quando a gente multiplica um número complexo pelo seu conjugado, vai ficar parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então, aqui, 36 menos 20 dá 16. 48 mais 15 vai dar 50, 63, né? 63i. E o denominador vai ficar 144 mais 25 dá 169. 169, tá? Ok, aí agora a gente vai ter que fazer o quê? Ó, como calcular um módulo disso daqui, tá? Então, ó, vou botar uma outra cor aqui. O módulo deste número, o módulo de Z1 sobre Z2, vai ficar o módulo disso daqui. Vai ficar a raiz quadrada, né? Aqui eu poderia separar, né? Eu posso botar esse aqui, ó. Esse número aqui ao quadrado vai ficar 16 ao quadrado sobre 169 ao quadrado, tá? Mais 63 ao quadrado sobre 169 ao quadrado. Ok? Esse número aqui vai ficar como? Vai ficar... Aí eu vou fazer as continhas aqui, ó. 16 vezes 16 vai ficar 256, mais 63 vezes 63, tudo isso daí de cima vai ficar 4.225. Certo? Deixa eu só... 63 vezes 63, 3.969. Mais 16 vezes 16, tudo vai ficar 4.225, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 4.225 dividido por 169 ao quadrado. A raiz quadrada de 4.225, né? A gente já fez ali em cima, que deu 65. Então, aqui em cima vai ficar, ó, 65 dividido pela raiz quadrada de 169 ao quadrado, vai ficar 169, tá? Então, esse primeiro número aqui, ó, a divisão deu essa. Agora, vamos para essa segunda parte, ó. Dividir, né? Um número, o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, tá? Bom, aqui a gente tem que simplificar, né, para a gente conseguir visualizar, ó, porque o módulo de Z1 a gente já fez aqui, ó, é 5. E o módulo de Z2 a gente já fez aqui, que é 13. Né, 5 sobre 13, e aqui deu 65 sobre 60, 169. Dá para dividir tudo por 13. Dividir tudo por 13. 65 dividido por 13 vai dar 5. E aí, se você colocar na calculadora, ó, 169 dividido por 13, vai dar 13. Tá? 13. Okay? Então, realmente,
Deu igual aí, tá? O módulo da divisão é a divisão dos módulos, ok? Bom, como eu estou sem espaço aqui, tá? E são continhas assim que dá para vocês fazerem. Tentem fazer essa terceira questão aqui, ó. Verificar esse terceiro item, tá? Que realmente a soma dos módulos, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Beleza, professor. Ok, Natan. Vamos lá, seguindo. Bom, então aqui em cima a gente já viu, né, ó, que se eu tenho um número complexo, aqui é um número complexo Z, né, a gente pode representar no plano cartesiano por um ponto, parte real, parte imaginária, né. Aqui a gente já sabe que o módulo é esse número aqui, né, essa distância da origem até o ponto. Aqui é o parte real imaginária Y, aqui é a parte real X, né. Então, a gente tem esse triângulo, que aí a gente vai ter esse ângulo aqui, ó, né, esse ângulo aí. Esse ângulo aqui, a gente pode representar dessa forma, ó, tá? Só colocar aqui novamente, ó, aqui tem um x, y, né? Esse daqui é o y, aqui é o x, tá? Esse daqui é o módulo, que a gente já viu que também pode chamar de ρ, e aqui a gente tem um ângulo, que é chamado de θ. Esse ângulo aqui, ele é chamado de argumento de um número complexo x1, x mais y, tá? Esse ângulo aqui, ele é não nulo, tá? Ele não pode ser negativo, tá? Então, esse ângulo θ aí, ele é chamado de argumento. Então, a gente já tem algumas relações nesse triângulo de Pitágoras aqui, triângulo retângulo, no caso, que é com relação ao cosseno. Cosseno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cosseno de θ, ó, vai ser y sobre ρ. Cosseno de θ, aliás, o seno, né? Seno de θ é cateto oposto. Seno de θ é y sobre ρ. Seno de θ é y sobre ρ. O cosseno de θ é cateto adjacente, que é x sobre ρ. Cosseno de θ é x sobre ρ, tá? E esse ρ aí é justamente o módulo desse número complexo, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, ó, para a gente identificar quem é esse ângulo θ, ou o argumento θ, tá? O argumento desse número complexo aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho esse número complexo, z igual a raiz quadrada de 3 mais i. Raiz quadrada de 3 mais i. Que isso daqui, ó, vai ser menor, vai ser, né, equivalente, né? A gente já tem as relações. O cosseno de θ é cateto oposto, adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é parte real sobre o módulo, tá? Quem é a parte real aqui, ó? Quem é o x? O x é raiz de 3. Raiz de 3 sobre o módulo deste número aqui, tá? O módulo deste número complexo, acho que a gente já fez aqui em cima, deu 2, né? Tá aqui, ó, raiz de 3 mais i, o módulo dele é 2, tá? Então, raiz de 3 mais i, o módulo é 2. Então, sobre o módulo, vou colocar até aqui, ó, o módulo de z, né, que a gente tá chamando aí de ρ, é igual a 2. Tá? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ, né, vai ser igual a y sobre ρ. Y é 1, né? 1 que é a parte imaginária. 1 sobre 2. Eu lembro muito bem, né, aqui, que Natan me cantou uma musiquinha um dia desses aí, quando a gente estava fazendo uma revisão sobre trigonometria, sobre esses valores aí dos senos e cossenos desses ângulos que são notáveis, né? E a gente pode identificar aí, esse valor aí, qual é o ângulo cujo tem o cosseno? Raiz de 3 sobre 2, e tem o seno igual a 1 meio. Isso é, acho que é 30 graus, professor? 30 graus, né? É. Que é igual a Vou π sobre pesquisar aqui, 6. mas acho que é.
que é igual a π sobre 6, não é isso? Certo? 30 graus, que é igual a π sobre 6, tá certo? É 60, Então, é 60. Apaga, é 60. é 30, cara. Tá certo. É Ah, 30, né? é 30 mesmo. Π sobre 6, tá? Então, ó, o argumento desse ângulo aí, ó, é π sobre 6. Mas eu pergunto, esse é o único ângulo que tem o cosseno igual a π sobre 6, ou cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e seno igual a 1 meio? Não. Não, né? Porque, ó, a gente está num ciclo trigonométrico. Então, quando você olhar aqui, ó, esse daqui é o valor, 30, né? Quando você der uma volta completa, ó, esse ângulo aqui que vai ser 30 mais 260, né, 280, que é 360, que é uma volta completa, vai dar o ângulo 390, né? Isso? 390. 90. Também vai ter esses mesmos valores. Quando der uma segunda volta, também vai ter esses mesmos valores. Outra volta, outra volta, outra volta. Então, sempre vão ter valores, ângulos, outros ângulos, que têm esses mesmos senos e cossenos, tá? Então, por isso que quando a gente quer saber o argumento desse ângulo θ, né? O argumento θ, na verdade, desse número complexo, ele vai ser π sobre 6, aí aqui você coloca, ó, mais 2π. 2π não é uma volta completa, né? E aí você coloca um número qualquer aqui multiplicando, ó, ou um K ou um N, tá? Ó, 2kπ. Você já deve ter estudado isso daí, né? Você tem um assunto, mas eu esqueci, é ângulos. Eu esqueci. Como é que depois que ultrapassa o maior que 360. Aí, no Isso, caso, o ângulos. K é a quantidade de voltas, né? Justamente, o K é a quantidade de voltas. Se for 0 voltas, aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, vai ficar somente 30. Se der uma volta, né, K é 1, então vai ficar π sobre 6 mais 2π, né? Que aí vai ficar 7π sobre 6. E assim sucessivamente, quando esse K aqui é um número de voltas, tá? K pertence aos números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4, que representa justamente esse número de voltas, tá certo? Então, o argumento, ó, ele é dado dessa forma aqui, tá? Π sobre 6, mais esse camarada aqui, que é chamado de período, tá? O período que esse camarada vai se repetir, ok? Bom, vamos ver mais esse outro exemplo aqui, ó, né? Esse camarada aqui vai ter o ρ, que é o módulo dele, vai ser igual a 2 também, tá? O módulo é igual a 2. Cosseno de π vai ser igual a x, a parte real aqui é 0, né? Não tem parte real, 0 sobre 2. 0 sobre 2, 0. Parte imaginária, aliás, o seno, y é menos 2, sobre o módulo, que é 2. Isso aqui vai ficar menos 1. Qual é o ângulo que tem cosseno 0 e o seno igual a menos 1? Seno igual a menos 1. Eu acho que era 0, né? Deixa eu ver. Ó, ou é π sobre c, ou π sobre 2, ou 3π sobre 2. No π sobre 2, o cosseno é 0. E aqui também é 0. Mas sendo que o seno, ó, é menos 1. O seno de 90 é 1. E o seno de 270 é menos 1, tá? Então, é aqui embaixo, em 270. Ou seja, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Porém, temos aquela história das voltas, né? 3π sobre 2 mais 360, que é 2π. Então, aqui vai ficar mais 2kπ, certo? Com esse k aí pertencente aos números reais, que é um número de voltas.
Ok, pessoal? Então, conseguiram identificar aí essa parte, né, de como encontrar o argumento, tá? E para encontrar o argumento, ó, tem que lembrar dos ângulos notáveis, ok? Ângulos notáveis. E aí a gente tem a forma trigonométrica, ou seja, até então a gente viu como definiu algumas coisas, né? Definiu o que seria o módulo, né, desse número complexo, definiu o que é o argumento do número complexo, para então escrever ele na sua forma trigonométrica, tá? Então, um ângulo, ele vai ser um número complexo, na verdade, ó, z igual a x mais y. Ele vai ser escrito na sua forma trigonométrica se ele for escrito dessa forma aqui. E a gente vai ver por quê, ó. Note que, ó, se eu quero escrever z na forma trigonométrica, z igual a x, que é parte real. Mas sendo que quem é x, ó? Note daqui de cima, ó, que a gente já calculou aqui, ó. O cosseno de θ é igual ao cateto oposto, que é x sobre ρ. Se você isolar x aqui, ó, vai ficar x vai ser igual ao ρ, que é o módulo, vezes o cosseno de θ. O y aqui isolando também, ó, vai ficar igual a ρ vezes o seno de θ. E aí a gente vai trocar agora nesse número complexo, ó. O número complexo é x, que vai ser ρ cosseno, né? Ρ cosseno, ρ vezes o cosseno de θ, mais y, que é ρ seno, tá? Então vai ficar aqui, ó, ρ vezes o seno de θ i. Tá? Se eu colocar esse ρ em evidência, vai ficar, ó, ρ em evidência, aí tá aqui o ρ em evidência, aí vai sobrar quem aqui? Cosseno mais i seno, que é justamente escrito dessa forma aqui, tá? Então, um número complexo escrito dessa forma aqui, ele é chamado de forma trigonométrica, ou forma polar, tá? Ou escrito na forma polar. Ok? Então, um número complexo na sua forma trigonométrica ou forma polar, ele é dado dessa forma. Módulo do número vezes o cosseno de θ do argumento mais i seno de θ, i seno desse argumento, tá? Vamos só fazer isso aqui rapidinho, ó, né? A gente já calculou aqui em cima, ó, o ρ é o módulo, né? O módulo desse número a gente já viu que é 2, tá? E no argumento, para escrever ele aqui, tá? A gente escreve ele na primeira volta, tá? A primeira volta, que é π sobre 6, tá? O argumento é tudo, mas a gente escreve ele aqui, ó, para escrever sempre na primeira volta. Esse número complexo aqui tem o ângulo θ1, né? Θ da volta, θ0, na verdade, θ da volta 0, sem dar nenhuma volta, vai ser π sobre 6. Então, aqui vai ficar, ó, o ângulo θ, né? A gente já calculou que foi π sobre 6. Escrever esse número aqui na sua forma polar, né? Ou forma trigonométrica, vai ser igual a ρ, que é 2, vezes o cosseno do ângulo, do argumento, que é π sobre 6, mais i vezes o seno de π sobre 6. Π sobre 6. Certo? Mesma coisa aqui, ó. A gente já viu aqui também que era 2, né? O módulo. O módulo é 2, ó. O módulo é 2. E o θ foi 3π sobre 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Escrever na sua forma polar, vai ficar 2 vezes o cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2. Beleza, galera? Tranquilidade máxima aí. Bom, então era isso daí que eu tinha para vocês, tá? Na aula de hoje. Vou parar a gravação aqui. Quem tiver alguma coisa a falar, pode falar.